Muito boa noite a todos vocês que nos assistem todas as quintas-feiras. Estamos iniciando mais um FIRS Convida, hoje gravado, tendo em vista que estamos com problemas na conexão do nosso link com o Facebook e por isso você assiste o nosso FIRS Convida dessa semana, já tendo ele acontecido. Recebemos hoje Paulo Matias, apresentador da Jovem Pan. Está conosco também o Fábio Lavinsky, aqui em Porto Alegre, o Ariel Kroc, em São Paulo, o Ilan Coopersen, no Rio de Janeiro, e a Nina Pencá, aqui em Brasília. Paulo, boa noite, seja muito bem-vindo ao FIRS Convida. Tudo bem, Sebastião, a todos aí da Federação, prazer enorme estar batendo esse papo com vocês, super obrigado pelo convite. Paulo, tu tem uma carreira super diversificada, né? Acompanhando, vi assim, tu empreendedor, depois tentou a política, né? Participando de um pleito eleitoral, né? Em São Paulo. Tu também tinha um envolvimento na prefeitura de Pinheiros, né? Em São Paulo, agora na Jovem Pan. Aí, conta para o nosso público aí um pouquinho da tua trajetória aí, como é que tu chegou até esse momento atual. Putz, cara, a minha trajetória ela passa por três esferas diferentes, né? Eu me refiro à esfera pública, à esfera mais privada de empreender mesmo, montar o próprio negócio, e a esfera da comunicação que eu testei, né? Comecei esse ano, que é uma coisa que eu não conhecia. Na esfera pública, eu tive uma passagem muito bacana, fiz muita coisa na área pública, tive a oportunidade de ser subprefeito de Pinheiros, tive a oportunidade, para quem é da comunidade judaica, com certeza deve conhecer, de trabalhar ao lado da Célia Paz, como secretária executiva de Estado de Desenvolvimento Social. Eu trabalhava ao lado dela, ela era secretária de Estado de Desenvolvimento Social, e fizemos muitas coisas lá em relação ao Bom Prato, em relação à otimização de gestão lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu tive a oportunidade de empreender, montei uma empresa de jardins verticais com dois amigos, dois sócios que eu tenho, que é a Muda Vertical. Essa empresa explodiu em menos de 3 anos, a gente saltou de 0 funcionários para quase 50 aí nesse período. Nosso Instagram está bombando, as vendas bombando. Esse é um outro lado aí que eu tenho. E esse ano eu acabei descobrindo uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é falar no microfone, que é estar ao vivo ali apresentando um programa. Fui convidado para participar da Jovem Pan. Esse ano eu fui, olha que coisa maluca, né? Eu fui convidado para substituir o Vila no Jornal da Manhã, né? Não sei se vocês se lembram, mas o Vila e o Constantino estavam naqueles arranca-rabos, né? No Jornal da Manhã e tal. Aí o Vila acabou se desligando da Jovem Pan e eu recebi um convite para fazer um teste lá, para substituí-lo e tal. E aí eu fui, acabei fui ficando, e aí acabei sendo convidado para apresentar o 3 em 1, que é o programa das 5 horas da tarde, e semanas depois fui convidado para apresentar o Morning Show, que é o programa que eu apresento hoje em dia às 10 horas da manhã na programação da rádio. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tenho prazer, e estou me descobrindo como comunicador, né? É uma coisa que eu quero seguir. Talvez o meu caminho tenha sido um caminho um pouco diferente daqueles que foram para a política depois de terem sido da comunicação, né? Eu acho que eu sou um pouco ao contrário. Eu fui da política, deixei a política e aí fui para a área da comunicação. É mais ou menos isso a minha história. Eu tenho uma curiosidade. Não falei, sou formado em gestão pública, sou casado, tenho 29 anos de idade, tenho uma filha linda de 1 ano e 3 meses chamada Helena, moro aqui em São Paulo, enfim, essas coisas mais do dia a dia aí. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que funciona isso, né? Porque, que a gente falou, normalmente o sujeito é um comunicador e acaba usando essa exposição que tem, então, né, os veículos de comunicação para se lançar na política. Mas, ao tu fazer o processo inverso, acaba acontecendo que, de certa forma, tu é alinhado a uma corrente ideológica, né, ligada àquele partido pelo qual tu concorreu, né, que no caso era o PSDB. Como é que tu lida com isso no dia a dia e como isso se manifesta no teu dia a dia como comunicador?
eu acho que é uma barreira a cada dia que você vai quebrando. Uma coisa importante é o seguinte, não existe o imparcial, entendeu? Nenhum que está lá, nenhum jornalista que está lá pode ter o selo da imparcialidade, porque não é, porque o ser humano não é imparcial. Nós temos as nossas posições, mas o que nós devemos ser o que a gente precisa primar, o que a gente deve ser é democrático de todas as formas. Então, ouvir, escutar, né? Debater de uma maneira que seja de alto nível, democrática. Agora, ser imparcial, eu acho que os imparciais são os mais parciais que existem. Mas eu sempre procurei ali dentro mostrar com clareza aquilo que eu penso, mas imprimir essa linha, né? Eu acho que foi isso que me fez ganhar o espaço que eu ganhei lá dentro, entendeu? O Morning Show, ele quase triplicou a audiência nesse ano. Por quê? Porque o Paulo Matias é maravilhoso e sensacional. Não, eu não acho isso. Eu acho simplesmente porque aquele programa agora tem visões diferentes. Tempos iguais para visões diferentes, onde as pessoas podem conviver de maneira harmoniosa, sem um querer matar o outro, sem aquela coisa, sabe, autossuicida, aquela coisa, vamos, sabe, que eu acho que as pessoas estavam um pouco cansadas, entendeu? Então, eu acho que tem tudo um pouco, você vai somando as coisas, entendeu? Então, eu vou ao longo do tempo. Eu tô sem filiação partidária desde o início do ano, se eu não me engano. Praticamente desde o final do ano passado, início desse ano. Então, já faz um tempo já que eu não tenho nenhum tipo de vinculação partidária. Desde o momento que eu entrei na Jovem Pan, eu não tinha mais vinculação partidária. Então, eu procuro e quero seguir essa linha. Tenho aí uma estrada grande pela frente, ainda eu espero, nessa área. Paulo, um prazer conversar com você aqui. Você, em 2018, recebeu um convite e fez uma visita a Israel. Queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi essa visita, o que você conheceu lá, o que você viu, quais foram suas impressões, se foi a sua primeira vez, se era um retorno, quais foram suas impressões da Terra Santa? Cara, a viagem mais inesquecível da minha vida, né? Que cidade espetacular, né? Assim, tive oportunidade, só para entender, fui convidado pelo Avi, que foi presidente do Hebraica aqui em São Paulo, Avi Gelber, um grande amigo meu da comunidade judaica, um cara fenomenal, sempre foi entusiasta das minhas ideias malucas e tal. E um dia ele chegou para mim e falou assim: eu quero muito que você conheça a Terra Santa, quero que você vá lá e tal, sentir a energia que a gente sente quando a gente vai lá. E aí eu topei, fui. E tudo aquilo que ele descrevia para mim, e não só ele, mas vários outros amigos que eu tenho da comunidade, é verdade, né? Aquele lugar é mágico, né? Não apenas Jerusalém, mas Tel Aviv, aquela cidade respira tecnologia, respira desenvolvimento, respira, né, modernidade. É um negócio inacreditável, assim. E eu acho que aquele muro para a gente é um negócio, cara, indescritível. Acho que não tem muito que a gente dizer. É indescritível. Só quem está lá sabe sentir o que a gente sente naquilo, encostar naquilo, ter oportunidade de sentir a energia daquilo, aquela quantidade de papeizinhos ali dentro, né? Enfim, é incrível. Eu quero levar muito minha filha, já falei para minha esposa já. Quando ela tiver um pouquinho maior, eu quero que ela tenha a oportunidade de conhecer. Legal. Bom, e você como comunicador, e essa é uma pergunta recorrente minha, que eu faço para todos os comunicadores, jornalistas que passaram por aqui, de Caio Blinder, depois a gente passou por... O Robin passou, na verdade não foi eu que fiz essa pergunta, foi o Seba, mas teve mais um que agora não estou lembrando para quem que eu fiz essa pergunta. De qualquer maneira, não sei se você tem essa informação, mas a segunda cidade no mundo com o maior número de correspondentes internacionais é Jerusalém. Perde só para Washington, né? Não sabia. Então, é a segunda cidade no mundo com o maior número de correspondentes internacionais, inclusive de países que não têm relações diplomáticas com Israel, como é o caso da Al Jazeera do Catar, né? Provavelmente eles têm mais liberdade para fazer reportagem em Israel do que no próprio Catar.
Mas a pergunta é a seguinte, qual que é a sua explicação, qual que é o seu... como é que você pode explicar para a gente o que acontece em relação a Israel, da alta concentração de informações, de noticiário, de qualquer coisa? Quer dizer, Israel piscou, já sai no mundo todo por um negócio minúsculo, enquanto que outras coisas muito maiores, outros conflitos muito maiores, acabam passando desapercebidos ou muito pouco comentados, como foi o caso por exemplo, na Síria. Só mais um dado, só no primeiro ano da guerra síria, morreram mais pessoas do que dos 70 e tantos anos da guerra Israelo-Palestina. No entanto, obviamente que teve muita reportagem sobre a Síria, mas, de novo, qualquer coisinha que acontece em Israel já vira um estardalhaço. Qual que é... Você tem alguma resposta para ter tanta atenção, para ser tão desproporcional em relação a outros países? Putz, cara, não tenho essa resposta. Talvez a resposta que eu possa dar para você é que, no caso do Brasil, pelo menos, eu não posso falar a nível mundial, mas no caso do Brasil, a mídia brasileira sempre foi acostumada com uma política externa de distanciamento de Israel, distanciamento dos Estados Unidos e aproximação com chineses, aproximação com países onde a gente tem regimes absolutamente questionáveis, né? Eu sempre costumo dizer que há pesos e medidas diferentes em manchetes que são publicadas, por exemplo, em relação à China, né? Aqui no Brasil é uma coisa assim, parece que nós estamos falando de um país absolutamente democrático, que as coisas são em ordem ali, são perfeitas, que tudo funciona, que lá é mágico, que lá é incrível, e que lá e a Venezuela ali são algumas diferenças, mas no final das contas o objetivo central é o mesmo, de você ter uma ditadura que controle o poder, uma controla o poder de maneira mais profissionalizada, no caso da China, e a outra controla o poder de uma maneira não tão profissionalizada quanto a chinesa, mas controla o poder de uma maneira mais militarizada, vamos dizer assim, mais violenta, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que a única explicação talvez seja isso. A gente foi acostumado ao longo dos anos, principalmente dos governos do PT, a receber essa quantidade de informação. Agora é que a coisa está começando a mudar. E começou a mudar em 2019. Então é tudo muito recente ainda, né? Esse enfrentamento, né, esse confronto que está havendo de um jornalista chegar e falar o seguinte: olha, está acontecendo isso daqui em Israel, e outra pessoa chegar no Twitter com uma relevância de audiência gigantesca e falar esse cara está mentindo, isso é muito recente. E eu acho que mudou o jogo completamente. Você pegar há 5, 7 anos atrás, esse establishment, né? O Constantino fala muito isso, né? Essa patota, vamos dizer assim, porque é mesmo isso, né? Um grupo ali unido, ninguém solta a mão de ninguém, tal, tá todo mundo junto, misturado. Aquilo lá era o império da verdade. Era inquestionável aquilo. O que eles falam, ninguém vai questionar. Hoje você tem um questionamento. Não quer dizer que eu acho que isso resolva o problema, mas hoje você tem um contraponto ali. E hoje a regra mudou. Só que o que nós vivemos no Brasil é uma guerra cultural, entendeu? Na hora que uma imprensa diz que o Donald Trump indicou uma ultraconservadora, na hora que a imprensa cria uma manchete e escreve que o Donald Trump indicou uma ultraconservadora, necessariamente isso é uma ofensiva cultural silenciosa, calada, mas sobre as pessoas. E é o que acontece, por exemplo, com Israel. Na hora em que acontece uma quantidade excessiva de manchetes, na hora em que acontece, talvez, no momento em que há divergências com os países árabes, de exaltação dos países árabes, é assim que acontece. Eu vejo dessa maneira, porque ao longo dos anos a gente promoveu esse tipo de política externa que, na minha avaliação, é absolutamente incorreta. Boa noite, Paulo. Beleza? Bem, prazer.
falar um pouquinho, já que foi um pouquinho para esse lado assim de geopolítica, economia, falar um pouco da economia, né? Eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas mais de matiz mais liberal econômica, estão frustradas assim com os resultados e com a pouca entrega do governo, mesmo à luz de uma pandemia, né? São ações que não se esperaria de um governo, vamos dizer assim, autoproclamado liberal. Como tu está vendo assim essa frustração e como tu vê as perspectivas, sendo tanto um empreendedor quanto tendo essa formação em gestão pública? Como é que tu está vendo aqui daqui para frente? Bom, cara, eu sou um cara que sempre procurei ser um cara otimista, sempre procurei ser um cara que olha, para frente, mas eu cheguei depois de ver tudo isso e, infelizmente, eu não sei quando que vai ao ar a nossa transmissão, mas hoje aconteceu a indicação do Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, né? Isso não tem diretamente a ver com a sua pergunta, que é da esfera econômica, mas ela tem a ver com o grupo que eu vou citar agora. É importante a gente fazer uma constatação que no Brasil há donos. O Brasil tem dono. Isso é inegável. O Brasil tem dono. E quem são os donos? Os donos são o establishment. Então você tem lá alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que imperam, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski, aqueles caras que imperam. Alguns senadores que são da alta cúpula, como é o caso do seu Ciro Nogueira, como é o caso do Davi Alcolumbre, como é o caso de alguns outros ali, eu posso citar meia dúzia no máximo ali que imperam. Alguns deputados federais, mas também meia dúzia, porque o resto não apita porcaria nenhuma. E alguns formadores de opinião, mas poucos. Juntou isso, esses são os donos do Brasil. E essas pessoas é que mandam. Existia um governo, que era o caso do governo Bolsonaro, que em 2019, até meados de outubro de 2019, novembro de 2019, chegou no governo, olhou para esses donos e falou o seguinte: eu vou tirar o Brasil de vocês. O Brasil não é de vocês. Eu vou vencer vocês. Vocês não são donos disso daqui. Eu vou para cima. E ele foi. Ele foi para cima. E foi. Só que esses donos do Brasil, eles têm uma teia, mas é uma teia tão bem organizada, porque se você for analisar, o establishment público, ele é todo amarrado sob esses donos. Se nós formos analisar, desses donos do Brasil, descem governadores, descem embaixo desses governadores os prefeitos, descem desses prefeitos os vereadores, dos vereadores vão descer os funcionários das prefeituras, dos deputados estaduais vão descer, e assim vai. E vai a teia inteira. Só que lá em cima tem o dono que dita a regra de cima para baixo. No início, o Bolsonaro, como eu falei, estava lá firme, forte. Eu via isso, eu sentia isso. Acho que o povo brasileiro sentia essa vibração. Eu via nos olhos do Paulo Guedes aquela pegada, né? Aquela vontade de fazer uma coisa que fosse diferente. Mas chegou um determinado momento que aí podem-se ter várias razões. Pode-se ter, talvez, o envolvimento dos filhos do presidente da República, no caso, o Flávio Bolsonaro, em esquemas de corrupção que possam ter amarrado a mão do presidente da República e o vendido para esse grupo. Pode ser que o presidente da República achou que não ia conseguir vencê-los. Pode ser, enfim, são várias as hipóteses que podem ter acontecido no meio do caminho. Mas existe uma constatação: o presidente se vendeu a esse grupo. Se vendeu. E nós estamos vendidos a esse grupo. Infelizmente. E vendido a esse grupo, necessariamente, significa não pensar, em primeiro lugar, no que é bom para o Brasil. É pensar, em primeiro lugar, no que é bom para eles. E o que é bom para eles? É bom para eles manter mamatas, manter privilégios, não reformar a teia,
não mexer na teia. Porque se mexer na teia, aí vai incomodar os caras. E aí, meu amigo, e aí nós vamos continuar do mesmo jeito que a gente está. Então, hoje, para mim, pelo menos, vendo essa indicação desse cara ao Supremo Tribunal Federal, veja, um Bolsonaro, um cara que, poxa, estava enfrentando, eu botava confiança no presidente da República, botava mesmo, indicar um desembargador que permitiu e deu aval ao Supremo Tribunal Federal comprar lagostas. É o cúmulo do absurdo. E não só isso, um cara que vai chegar no Supremo Tribunal Federal e vai ser contra a prisão em segunda instância. Um cara que vai chegar no Supremo Tribunal Federal e vai votar contra a Operação Lava Jato. Um cara que vai chegar no Supremo Tribunal Federal e vai ajudar o Gilmar Mendes nas votações. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Fecha a conta e passa a régua, minha gente. Vamos fechar tudo. Vamos, sei lá, vamos para Israel. Vamos para Israel. Se tem alguém aí em Israel falando com a gente, me leva. Pelo amor de Deus. Lá está com bastante problemas sérios também. A política lá não está fácil também. Então, assim, é essa situação. Aí você me pergunta, te frustra? Em absoluto. Você acredita que vai melhorar alguma coisa? Vai, eu acho que sim. Tem umas coisinhas, sabe? Coisinha pontual. Coisinha aqui, outra ali e tal. Agora, o eixo, o coração, o real problema que precisa ser mexido, enfrentado, a estabilidade desses funcionários públicos vagabundos que tiram bilhões de reais por mês do nosso dinheiro e que não fazem porcaria nenhuma, isso aí não vai ser mexido, não vai ter mudança nenhuma. E vai continuar as coisas do jeito que está. Então, o que nós temos hoje? Um governo que abriu as pernas para os donos do Brasil. É isso. Uma pena ouvir de ti essa análise, né? Porque a gente estava com esperança de alguns avanços e tu tem, né, os juros estão baixos, mas os índices de correção estão altíssimos, né? O dólar está altíssimo. A classe média voltou ao que ela era nos anos 80, assim, em termos de poder global, assim, sabe? Uma pena. Isso vai gerar... Eu também acho, cara. Acaba favorecendo os muito ricos e as camadas mais baixas, quase que um sinal invertido, né, do que a gente estava acostumado. Acho que o Brasil é um país que gosta de perder oportunidades. A gente tinha oportunidade. E eu acho que esse tipo de postura só nos faz crer que é tudo farinha do mesmo saco e votar Bolsonaro ou votar Ciro Gomes ou votar seja lá quem for vai mais ou menos dar a mesma, porque no final das contas o Ciro Nogueira, o Renan Calheiros e o Gilmar Mendes vão estar atrás na foto. É isso. Obrigado pelas respostas, pela interação. Esse obrigado não é necessariamente um endosso, né? Mas que nem diz no Twitter, mas obrigado pela sinceridade, pela franqueza em conversar com a gente. Boa noite, Paulo. Prazer estar com você. Obrigado por esse tempo. Beleza. Eu queria abordar um tema que você falou no começo das suas diversas vidas. Eu, no caso, eu trabalho com a questão ambiental urbana, então ouvir da sua enfim, ação de empreendedorismo me deixou bastante animado. Queria saber um pouquinho como é que você chegou nesse tema, que é um tema que está crescendo no Brasil, mas ainda é uma área relativamente nova, né? Eu acho que até por isso também vocês foram bem, talvez, oportunos. Como é que você chegou nesse tema? Bom, primeiro, os meus sócios, eu tenho 2 sócios, né? E eles me chegaram com um plano de negócio falando o seguinte: se gostaria de entrar, nós estamos com uma ideia de montar uma empresa aqui na cidade de São Paulo de jardins verticais. Jardins verticais, para quem não sabe, é aquela parede verde, né, que você coloca dentro de casa, e aí tem vários os tipos. Tem o jardim
preservado, né? Que é aquele onde você seca a planta, desidrata a planta, depois pinta ela e fica como se fosse um quadro. Aqui, bem atrás de mim, é um preservado, né? É um quadro, eu não preciso ter manutenção nenhuma, é como se fosse um quadro. Aí tem o natural, que aí tem o sistema de irrigação por trás, tem o de musgo, que é um outro tipo de manutenção, enfim, são vários os tipos. E aí eu pensei comigo e falei, caramba, mas isso aí é uma coisa que está pegando mesmo. Eu conversei com 2, 3 arquitetos que eu conheci e tal, eles falaram, meu, isso aí vai explodir e tal. Eu falei, vamos apostar. Empreender também é apostar, né? E apostamos. Bom, começamos e tal, e aí foi indo, e aí começou um pedido, 2 pedidos, 3, 4, 5, aí tivemos que montar galpão, aí do galpão tivemos que pegar um escritório, do escritório tivemos que montar a sede, aí foi indo, e hoje a gente está atendendo para todo o Brasil. Estamos atendendo o Brasil inteiro. Estamos com obra em Goiânia, obra em Belo Horizonte. Não faço obra pública, não participo de licitação, não participo. Foi uma das coisas que eu pedi para os meus sócios, porque esse tipo de obra sempre dá problema e envolve uma série de coisas, de documentação, e governo é aquela coisa que você sabe muito bem como é que funciona, e acho que os jardins da 23 de maio são bem um exemplo disso que aconteceu. Então a gente só faz privado, e é um mercado que explodiu, cara, cresceu demais, é impressionante o crescimento que tem. E eu acho que a arquitetura está cada vez mais sustentável, né? As pessoas, ao invés de buscarem quadros, elas estão querendo mais verde, né? Estão querendo uma coisa um pouco mais verde mesmo. Então, foi uma coisa muito acertada que eu fiz, já faz 3 anos praticamente, e a gente quer expandir, quer crescer, e estamos nessa linha. Fazer o merchan aqui, @mudavertical no Instagram, é só entrar lá, vocês vão ver, tem jardins incríveis lá. Eu sou suspeito para falar. Muito legal, a gente não combinou, mas eu também faço super, dou meu apoio, porque traz vários benefícios para a cidade, até para quem não é o dono do jardim, traz benefícios com melhora da qualidade do ar, temperatura, muito bacana. E aí, emendando um pouco, aí trazendo já para talvez para o seu vertente político, também sobre o meio ambiente, é uma das áreas que o governo hoje tem sido mais criticado, passando, enfim, políticas que acho que de forma quase se dá para achar um consenso no meio ambiental, que é de crítica hoje às políticas desse governo. E aí eu queria saber de você, como é que você vê essa atuação do governo Bolsonaro na área ambiental? Eu acho que existem alguns pontos importantes da gente colocar, né? O primeiro que, no mundo inteiro, nós estamos tendo queimadas acima do que a gente já teve no passado. Se for analisar, por exemplo, Estados Unidos tem mais de 70 incêndios de grandes proporções acontecendo. Califórnia pegando fogo. Se for analisar a África pegando fogo. Europa pegando fogo. O negócio está feio no mundo inteiro. Então, esse é um ponto. Tá? O que não faz com que a situação brasileira fique menos problemática do que ela é. Eu acho que a maneira que o governo vem tratando essa questão, principalmente na comunicação do enfrentamento, é que é o meu ponto. Eu acho que tem sido um pouco falha nesse sentido. Uma coisa é você combater e rebater as críticas que estão sendo feitas. Outra coisa é você agir e rebater. Eu acho que falta a ação nesse sentido, entendeu? Quando há questionamentos em relação à atuação da fiscalização do INPE e de vários outros institutos ali no Ministério do Meio Ambiente, sim, eu sinto falta de uma efetividade um pouco maior por parte da comunicação do Ministério de mostrar o que está sendo feito ali, entendeu? Eu acho que fica uma guerra política em cima aqui de um discurso acusatório do fulano, do ciclano, do beltrano, mas enquanto isso está pegando fogo ali. E a gente quer ver o negócio sendo resolvido de alguma maneira ali.
Acho que falta um pouco mais de praticidade nesse sentido. Embora a narrativa política ela vá acontecer, isso é fato. Mas eu acho que o governo peca nesse sentido. Quem falou isso foi, inclusive, o Mourão, numa entrevista que deu ao programa Direto ao Ponto do Augusto Nunes na última segunda-feira, em que ele falou que um dos principais pênaltis do governo é exatamente essa divulgação, né, do que está sendo feito. Porque só ficar na guerra narrativa, eu acho que a sociedade ela não consegue ter interpretação real do que está sendo feito. Porque o que mais importa não é quem venceu a guerra, é quem apagou o fogo, né? Porque precisa apagar o mais rápido possível. É isso que a gente quer, que o Pantanal não seja destruído, que a Amazônia não seja destruída. Acho que é o que todos querem, esquerda, direita, centro, né? É que seja preservado, né? Pelo menos eu penso assim. Boa noite, Paulo, tudo bom? É um prazer falar com você. Eu vi aqui no seu Twitter que você tem comentado bastante as eleições, né, as prévias, os debates das eleições americanas e, enfim, principalmente o debate, né, entre o Trump e o Biden. Qual que é o seu panorama, assim, geral, né? Se você pudesse fazer uma previsão, tivesse uma bola de cristal, principalmente levando em consideração o vazamento das declarações de imposto de renda do Trump, né, supostas sonegações fiscais que ele cometeu. Faz uma previsão para a gente das eleições americanas. Bom, eu não tenho a bola de cristal, né? Essa é uma eleição absolutamente imprevisível, né? Primeiro porque o sistema eleitoral é um sistema confuso, difícil de compreender, enfim, de você fazer cálculos matemáticos, não é tão simples. Segundo, que as pesquisas americanas elas demonstram uma similaridade muito, muito grande com as brasileiras, porque elas não demonstram necessariamente o que é, de fato, o pensamento no momento do voto. Elas mostram alguns indicativos, elas mostram algumas tendências, mas efetivamente não mostram. Tanto é que o Trump ganhou da Hillary, né? Se a Hillary tivesse mesmo à frente, a gente veria alguns estados, principalmente os mais fortes, dando o retorno eleitoral necessário e esperado a Hillary, o que acabou não acontecendo. O que eu acho, entre os dois, e aí comentando rapidamente em relação ao debate, foi um desastre, né? O debate foi um desastre. Assim, um negócio, quem assistiu pela tradução simultânea, enfim, acho que não conseguiu assistir 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, porque é irritante, não tinha como entender aquela gritaria toda, aquela quantidade de vozes interrompendo, falando em cima um do outro, enfim. Mas o que eu vejo dos dois? Eu vejo um candidato democrata muito, mas muito fraco. Muito fraco. Eu vejo um Joe Biden muito acima da idade que, na minha avaliação, um presidente da República precisa ter. E, na minha avaliação, ser um presidente da República, uma das coisas que precisa ter é energia, vibração, é você estar bem de saúde para você poder gerir uma nação, um país. E eu não vejo isso no Biden. Eu vejo o Biden num ritmo muito menor do que aquele que é necessário para ocupar um cargo desse. Vejo o Biden ser apoiado por pessoas como Bernie Sanders, que é um extremo esquerdista americano, o que eu acho que coloca necessariamente o Biden num espectro político mais à esquerda, o que, por muitas vezes, os democratas, no passado, não eram mais no estilo do PSDB, se a gente pudesse comparar aqui com o Brasil. O que eu acho que nessa eleição, não. Essa eleição, eles estão bem mais à esquerda do que eles foram no passado. E nós temos um Trump com suas polêmicas, com as suas grosserias, com seus impostos de renda questionáveis que precisam ser explicados, mas que tem resultados a serem mostrados na sua política, principalmente econômica americana. Gerou emprego, a sua política externa selou importantes acordos de paz, tanto é que foi indicado aí para receber o Nobel da Paz, dificilmente ganhe, na minha avaliação, mas eu acho que tem aí méritos na sua articulação internacional.
vejo que ele pode sim surpreender. Agora, há aqueles 10% que estão indecisos, né? Os dois estão trabalhando nesses 10%. Mas existe um ponto que eu acho que é fundamental aí nesse embate. Eu acho que a postura que o Biden e o Trump tiverem em relação à China, e principalmente nas próximas semanas a gente vai ter a vacina chinesa cada vez mais sendo colocada aí no mundo, né? Eu acho que o candidato que se opor mais à questão do domínio chinês aí em âmbito mundial talvez ganhe uma vantagem. Então, se hoje eu pudesse fazer uma aposta, obviamente que é um chute completo, porque eleição americana da maneira que está é o chutômetro completo. Quem disser quem ganha é chute, mas eu apostaria no Trump. Interessante a análise. Voltando aqui para o contexto nacional, e vou fazer igual o Elan fez, né? Eu sou tributarista, trabalho com direito tributário. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre os projetos de reforma tributária que estão em trâmite no Congresso. Olha, fazer um adendo na sua pergunta. Qual é a sua opinião sobre os projetos de reforma tributária que estão no Congresso há 30 anos, né? 30 anos, nós estamos discutindo isso no Brasil, né? O que eu falei em algumas perguntas anteriores aqui, eu vou repetir. O Brasil tem dono. E os donos não querem a reforma tributária porque é um assunto complexo que mexe com vesperos. E a reforma tributária, a partir do momento que mexe com vesperos, ela afeta alguns interesses, principalmente de alguns governos estaduais e de muitas prefeituras. Nós estamos vendo no Brasil, o governo federal tem um projeto de reforma tributária, o governo estadual tem um projeto de reforma tributária, a prefeitura tem um projeto de reforma tributária. O que falta, na minha opinião? Falta, eu acho, que todo mundo talvez sentar numa mesma mesa e tentar extrair de tudo que está posto o seguinte. Bom, vamos primar alguns objetivos aqui. O que, em primeiro lugar, simplifica o máximo possível que der? A gente sabe que não vai ter mágica nessa história. Eu acho que não vai ter uma solução onde a gente vai conseguir fazer a menor quantidade de impostos, uma coisa mais organizada e objetiva, como talvez fosse o nosso sonho, mas eu vejo que a nossa realidade no Brasil é muito distante disso. Mas o que talvez dê para a gente simplificar mais? Segundo, existe talvez a possibilidade de desoneração de impostos? Existe. A gente talvez reduzir a quantidade de impostos? Acho também muito difícil para o momento. Mas cabe talvez uma discussão, mas acho muito difícil. E terceiro, acho que, principalmente, nós precisamos pensar em facilitar a vida de quem está empreendendo e tentando gerar algum tipo de riqueza no Brasil. Eu acho que é esse o norte central de qualquer tipo de mudança tributária que precisa ter. Eu falo como empreendedor. Abrir minha empresa, eu sei o que eu pago de imposto, é inacreditável. Assim. É feito para atrapalhar a vida das pessoas, é feito para fazer o cara desistir. Então, eu acho que se minimamente as propostas de reforma tributária tentarem, só de tentar procurar de alguma maneira encontrar algum tipo aí de melhoria nesse sentido, já vai ter sido um feito gigantesco. Agora, eu vou ser sincero com você, não acredito na reforma tributária, principalmente com essa realidade política que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Se sair a reforma tributária, eu acho que esse nome é fake, porque vai sair um remendo tributário, vai sair talvez alguma coisa para dizer que fez alguma coisa, mas na realidade, mais uma vez, o grosso da história, o coração do processo, o maior problema, que é exatamente toda essa desigualdade de impostos, toda essa complexidade de impostos, eu acho que não vai ser alterado. O Paulo Guedes, eu o admiro, acho que é um cara que tem a maior boa vontade possível, mas eu acho que está sendo vencido por um sistema que é mais forte que ele.
Paulo, a gente está chegando ao final, queria te encaminhar a última pergunta. Tu fez algumas avaliações, talvez para alguns realistas, para outros pessimistas, né? E a pergunta final que eu queria te fazer é, afinal de contas, tu acredita no Brasil? Tu acha que tem saída? Tu acha que tem alguma chance das coisas mudarem no futuro? Vamos lá, vamos ser realista, hein? Realista e otimista. Não vou ser pessimista nessa, não. Acho que tem chance de mudar, sim. Mas muda por uma única questão. Na hora em que a gente acertar o voto no legislativo. É isso. Eu acho que cada vez mais eu estou percebendo no Brasil que o problema não está no executivo. O problema está no legislativo. O executivo, ele é aquele que comanda, que executa, mas o legislativo ele tem a condição de frear o executivo, ele tem a condição de barrar o executivo, ele tem a condição de chegar e falar para o executivo eu aceito ou não aceito. Da maneira como está hoje posta, é o oposto à coisa. Hoje é o executivo que pode tentar fazer alguma coisa, mas o legislativo vai e trava tudo e, enfim, faz tudo que tem que ser feito da maneira como tem que ser feito na avaliação deles. Então, eu acho que o Brasil tem jeito, dá para mudar o Brasil, mas eu acho que tem que ser o voto do legislativo. Eu acho que o Brasil vai ser mudado mesmo quando a gente não vê mais Renan Calheiros sendo eleitos senadores, quando a gente não vê mais os políticos do Centrão sendo os mais votados no Congresso Nacional, nos seus estados, nos seus municípios. Eu acho que a gente vai conseguir melhorar realmente a qualidade assim. Existem bancadas muito boas no Congresso Nacional, de gente muito qualificada, que eu acho que faz um barulho muito bom ali. Eu fico imaginando se a gente tivesse 300, 400 desses, fosse realmente uma ampla maioria, seja de esquerda ou de direita, independente. Eu acho que já seria uma coisa assim que melhoraria significativamente e a gente não teria um presidente da República, seja quem for, vendido a esse sistema. Muito bem, muito obrigado pelo bate-papo. Recebemos no Firs Convida de hoje Paulo Matias, jornalista da Jovem Pan, e a gente retorna na próxima quinta-feira. E o entrevistado da próxima quinta-feira é Guga Chakra. A todos, muito boa noite e muito obrigado pela audiência.